A gente vai ver o vídeo do Edu, como fazer para zerar mais jogos. Eu tô numa fase que eu não consigo finalizar nenhum jogo, não tem nada me agradando ultimamente. Não sei se você tá passando por isso também, mas algo que me intriga, sabe? O dia a dia da rotina, trabalho, chega em casa, às vezes tu tá cansado, às vezes tu tem que trabalhar, tu quer relaxar e o jogo, daí tu vai pros jogos multiplayers, que é o teu conforto, vamos assim dizer, mas tu vê que aquilo não é o suficiente. Vamos ver esse videozinho do Dudu pra ver se ajuda. Se você pretende zerar mais jogos ao longo do ano, você supostamente está no vídeo certo, porque nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês como que eu faço pra me organizar e pra zerar mais games ao longo do ano, ao invés de ficar pulando de jogo em jogo sem terminar nenhum. Como é que o papai fala? Qual que é a intro do papai? Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. Acho que é. E aí? Quem fala é o Edu. How Popeye say on the video? E aí pessoal, tudo bem? Ih, pessoal, tudo bem? Eu falo papai. Tá bom, vaza daqui. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, vocês devem perceber que eu amo jogar videogame. Jogar videogame é disparado o meu hobby favorito e inclusive eu vou ser eternamente grato por eu ter conseguido transformar o hobby de jogar videogame no meu trabalho. Obviamente que meu trabalho engloba mais coisas, mas enfim, eu imagino que quem me acompanha aqui no YouTube também é muito fã de games, senão nem faria sentido vocês abrirem esse vídeo aqui. Então, eu vou passar pra vocês algumas dicas pra vocês conseguirem zerar mais jogos ao longo do ano. Obviamente que essas dicas refletem a minha opinião, os meus pensamentos. Elas têm funcionado super bem pra mim e eu espero que funcionem muito bem pra vocês. Antes de tudo, eu vou agradecer a Alura que tá patrocinando esse vídeo aqui. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Eu sou programador, né? Então eu já assinei a Alura. Pra quem tá começando é muito bom. Pra quem já é mais entendido, não que é pleno, algo do tipo, mas quem já conhece um pouco de programação, a gente sabe que não é tão benéfico, não que seja bom ou ruim, mas não é benéfico. Tem outras formas de aprender programação mais rápido. E isso que o programador quer, aprender mais rápido para ganhar mais dinheiro. E ela está oferecendo de graça 5 aulas pré-requisitos para escreverem dicas dos jogos. Eu percebo que muita gente acaba se perdendo porque compra muitos jogos, começa em vários jogos ao mesmo tempo e daí acaba zerando nada, ou um pouco, mas não tudo que gostaria. E eu entendo essa situação, porque eu já passei muito por isso. Existe jogo demais pra gente jogar, só que falta tempo. E é muito fácil a gente acabar comprando Exatamente. Eu tenho muito jogo, pouco tempo. jogo demais por causa de promoção. Fora que também tem os jogos grátis, né, via Epic Games Store e por aí vai. Fora os catálogos de Game Pass e PlayStation Plus. Acaba que a gente tem jogo demais, vontade demais de jogar e tempo de menos. E acaba que a gente acaba testando, começando em vários games e não segue direito em Que frente. isso? Acelerou do nada. Fora os catálogos de Game Pass e É do vídeo do Edu. Nós também temos susto. PlayStation Plus. Acaba que a gente tem jogo demais, vontade demais de jogar e tempo de menos. E acaba que a gente acaba testando, começando em vários games e não segue Estranho direito ter em passado frente isso. em nenhum jogo. Só que pular de jogo em jogo não ajuda nada pra gente conseguir zerar os games, pra seguir nos games até o fim. Então, a minha primeira dica é: joguem um jogo por vez. Para quem conseguir no máximo 2. Daí um jogo num console, no PC e outro jogo num portátil. Porque mais do que isso é muito. A gente acaba perdendo o foco e daí a chance da gente deixar os games de lado. Eu tenho o Switch e eu jogo bem pouco ele. Deveria jogar mais. Porém, o tempo que eu não tô no computador, eu tô fazendo outras coisas que eu não quero fazer, que é jogar videogame. Às vezes caminhar, tá com a minha namorada ou dormindo.
aumenta drasticamente. E daí, seguindo num jogo só, se a situação ficar cansativa para você, o que você pode fazer é dar uma variada, pegando jogos que são curtinhos para zerar, ou jogos que não são de história. Então eu, por exemplo, para dar uma variada num RPG japonês, vamos lá, num jogo de aventura longo, eu pego o jogo de fliperama para zerar, porque jogo de fliperama é curtinho, dificilmente dura mais do que 1 hora. Daí eu vou lá, pego um Final Fight, um Cadillacs e Dinossauros, dou uma variada nas minhas sessões de gameplay, rapidinho zero um jogo diferente e depois eu consigo seguir focado no meu RPG japonês, no meu jogo de aventura. E isso dá pra fazer também com jogo de luta, com Mario Kart. Interessante. Interessante. Pode ser, tipo, 2 partidas de LoL, umas partidas de Mario Kart, mas bem que Mario Kart tu vai se estressar mais do que relaxar. Kart e por aí vai. E daí, nesse processo de focar num jogo só por vez, no máximo em 2 jogos, dando uma variada ali de PC, console e portátil, vale a pena você planejar o que você vai jogar. Por exemplo, eu sei que em época de Natal e Ano Novo eu jogo menos, então eu evito de começar a jogar jogos longos nessa época, para eu não correr o risco de ficar muito tempo sem jogar e perder o meu ritmo no jogo, perder a minha imersão no jogo. Para mim vale mais a pena esperar o mês de janeiro para eu começar um jogo novo de aventura, num RPG longo. Eu evito também começar jogos longos perto do lançamento de jogos que eu quero muito jogar, porque normalmente ao longo do ano eu alterno aí lançamentos com jogos mais antigos. Perto de lançamento que eu quero muito jogar, eu não começo jogo longo não. Para eu conseguir acertar o meu... Interessante isso, porque tipo, tem o Monster Hunter Wilds que vai lançar. Eu quero jogar, porque eu joguei muito World. Mas eu acho que eu só vou jogar em agosto porque minhas férias estão planejadas. Então talvez ter um planejamento é importante. Bom ponto de vista, Edu. O meu planejamento, também para eu me manter motivado, focado no que eu tô jogando, eu inclusive decidi criar uma planilha onde eu organizo tudo que eu pretendo jogar. Nessa planilha eu listo o nome dos jogos, o gênero dos jogos, a expectativa de tempo para zerar, o quanto de vontade eu tenho de jogar cada jogo e por causa do meu trabalho eu tento também prever o potencial de cada jogo da lista quando eu fizer um vídeo sobre o jogo aqui no canal. Daí, sabendo que em janeiro e fevereiro eu tenho mais tempo livre e que esses são meses que são bem fracos no YouTube, tanto em views quanto em renda, eu me dou a liberdade de, em janeiro, fevereiro, pegar jogos que são mais longos e que têm menos potencial para o canal para eu jogar. E em paralelo, essa planilha me ajuda também a escolher jogos curtos e com muito potencial para o canal, para as épocas em que eu tô trabalhando muito. Essa organização é bem útil também para não pegar um jogo que é longo demais antes de uma viagem, para não esquecer do nome de games que são desconhecidos, alternativos e que eu pretendo jogar eventualmente, e por aí vai. E para estimar o tempo de jogo de cada game da lista, eu uso um site que se chama How Long to Beat. Esse site ele tem uma lista bem robusta, bem completa de jogos e ele passa aí uma média de tempo pra gente... Interessante isso. Tem uma estimativa de quanto tempo leva pra zerar os games, inclusive com foco em história, se a gente vai fazer história e missões secundárias e por aí vai. Legal. Bem legal isso. Depois eu dou uma olhada nisso. Porque às vezes, antes de comprar um jogo, se eu saber quanto tempo demora a história, talvez eu não compre. Ou compre com mais vontade. Estimativas do How Long to Beat no geral são bem precisas. Eu uso esse site há muitos anos, eu recomendo muito, vou deixar um link na descrição. Seguindo, na minha planilha tem uma aba que é dedicada aos jogos que eu já zerei. E essa aba é bem importante, não só para eu poder controlar tudo que eu já zerei, fazer o meu vídeo de fim de ano compartilhando com vocês tudo que eu joguei ao longo do ano, mas é uma aba muito útil também porque ela é uma baita de uma motivação para eu me manter focado na hora de jogar. Eu criei a lista inspirado por uma planilha muito parecida que o Kogu, do canal Cogumelando, tem. E hoje em dia, toda vez que eu considero largar um jogo, deixar de lado um jogo que eu tô jogando, eu paro e penso 2 vezes. Eu realmente quero deixar esse jogo de lado? Será que depois eu não vou me arrepender de ter deixado esse jogo de lado? Ou ele de fato não tá sendo do meu agrado? Porque assim, no fim das contas, videogame é entretenimento. Se a gente não tá curtindo um jogo, não tem nada de errado de deixar o game de lado e partir pro próximo. Só que eu quero evitar a situação de eu me arrepender de deixar um jogo de lado. Eu quero evitar de ter que rejogar o início de um jogo pra zerar ele. Com isso eu economizo tempo e utilizo melhor o meu tempo disponível, tanto
Tanto que eu tenho uma aba sobre jogos que eu abandonei, para eu lembrar por que eu deixei um jogo de lado e ver se eu realmente quero retomar esse jogo num momento futuro ou se eu abandonei de vez os jogos que eu desisti de seguir em frente. E daí, na minha lista de jogos zerados, é muito satisfatório ver a lista aumentar. E essa é uma lista que ela é bem democrática, porque o espaço que cada jogo ocupa é o mesmo, independentemente do jogo ser curto ou ser longo, de ser de um estúdio renomado ou de um estúdio indie desconhecido. Então, quando eu acho que eu tô zerando pouco jogo, eu pego uns games de fliperama e zero de uma vez só. Porque assim, ver a lista aumentar, ver ela ficar repleta aí de jogos que eu sempre quis zerar, é algo muito satisfatório. Interessante esse ponto de vista, porque dá aquela sensação de algo finalizado, né, e gratificante. Não sei se vocês já trabalharam, eu trabalho como desenvolvedor, então tem um board de tasks e tu vê no final da semana, ou da sprint, que leva entre uma semana e 15 dias, as tasks terminadas, né, e a coluna de o que tem pra fazer zerado com pouca coisa é muito gratificante. Mas o que eu não faço de jeito nenhum é pegar um jogo pra zerar só porque ele é curtinho. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, videogame é meu hobby favorito e é entretenimento, então eu faço questão de me divertir com os jogos que eu pego pra jogar. Algo que é super importante também pra gente conseguir zerar mais jogos e também pra gente economizar dinheiro é basicamente parar de comprar um jogo por comprar. Compra só o que você pretende de fato zerar. E mais Isso é interessante. Mas a Steam avacalha nas promoções, né? Que vai lá, Red Dead 30 pila. do que isso, compra o que você pretende zerar na hora que você for jogar. É muito tentador a gente comprar um jogo baratinho por causa de promoção de verão da Steam. Só que vale muito mais a pena a gente não comprar um jogo baratinho se a gente nunca for jogar o jogo baratinho. Ai, ai. Olha o Julius aqui. Daí, a exceção que eu abriria aqui de comprar jogo sem ser na hora que a gente vai jogar é para jogo com tiragem limitada. Por exemplo, eu sabia que The Last Story e Pandora's Tower, que são de Nintendo Wii, iriam sumir do mapa depois do lançamento. Então eu comprei esses jogos logo na pré-venda, mesmo sabendo que eu iria demorar para jogar esses jogos. Eu fiz o mesmo com as mídias físicas dos Xenoblade Chronicles, porque eles são jogos que com certeza eu iria parar para jogar um dia, e são jogos que em mídias físicas eles ficam muito raros, e eu queria ter a mídia física. E um ponto que eu acho que eu deveria abordar Interessante isso. É que o Edu ele tem uma grande coleção, né? Não sei se vocês já viram ele mostrando as coleções dele. aqui, porque é um aspecto que pode deixar o processo de zerar os games mais rápido, é o seguinte: a gente deve ou não fazer o uso de guias, a gente deve ou não usar save states. Particularmente eu evito ao máximo usar guia para zerar os jogos. Eu só uso guia se eu realmente tô travado e não consigo descobrir de jeito nenhum o que fazer para seguir em Concordo. Ou pra... na real é isso. frente no jogo. Só que não tem nada de errado com você usar guia se você quiser. Só toma cuidado para você não perder a sua imersão no jogo ou tomar spoilers do guia que você estiver utilizando. E em relação aos save states, eu também evito usar, porque eu prefiro jogar os games como eles foram planejados originalmente pelos desenvolvedores. Só que tem muito jogo antigo que era difícil demais de propósito. Com o jogo de fliperama, muitos jogos eram difíceis para comer ficha dos jogadores. E com o jogo de console, vários eram super difíceis porque eles eram justamente da transição do desenvolvimento de fliperama para consoles caseiros, então os desenvolvedores ainda estavam descobrindo como levar dos arcades para dentro de casa a experiência de gameplay. E alguns jogos antigos eram super difíceis para forçar a galera a comprar os jogos ao invés de alugar. Tanto que vai aqui uma curiosidade: no Japão não existia o aluguel de jogos, então existem games que na versão japonesa são mais fáceis do que as versões americanas. Enfim, Caraca, que loucura isso, porque faz sentido, né? Questão de mercado. voltando ao ponto dos save states. Enfim, voltando ao ponto, se usar o save state vai deixar sua experiência de gameplay mais divertida, usa numa boa. Mas o que eu não recomendo fazer é ficar usando save state o tempo todo, a cada 10 segundos, a cada 1 minuto, porque isso vai quebrar a tua imersão e a tua experiência com o jogo. E na hora de jogar game antigo, dá uma pesquisada para descobrir se a versão americana teve ou não a inflada de dificuldade que muitas vezes rolava em relação à versão japonesa, que daí às vezes vale mais a pena jogar a versão japonesa do jogo. Outro ponto de dificuldade também:
Eu gosto de jogar os meus games na dificuldade normal. Alguns jogos eu opto por jogar no difícil. Só que não tem absolutamente nada de errado de jogar no easy. Se jogar no modo easy vai te satisfazer, manda ver, porque não é demérito nenhum você jogar no fácil, ainda mais se você tem pouco tempo para se dedicar para os games por causa de obrigações, tipo trabalho, estudos, família. Mas fica de olho, porque tem jogo que bloqueia conteúdo no modo easy. Tem jogo que você só pega final verdadeiro a partir do modo normal. Tem jogo que bloqueia até mesmo fases completas no modo easy. Dá uma Caraca, esculachei. pesquisada sobre os modos de dificuldade do jogo que você vai jogar antes de começar o gameplay. Então, para dar uma resumida geral, um jogo longo por vez, no máximo 2, um no portátil e outro no console ou PC. Para dar uma variada, você pode pegar jogos que são curtos que você consegue zerar numa sessão de gameplay só. Para de comprar jogo só por comprar. Compra só o que de fato você vai jogar e zerar. Para se organizar, vale a pena planejar o que você pretende jogar, inclusive anotando tudo que você já zerou, porque isso vai te deixar mais motivado e vai otimizar o seu tempo. Por fim, inscrevam-se de graça na imersão Dev da Alura. Todo mundo anotou? Tudo é aulas. Valeu, galera. Obrigadão por todos aí. Vamos achar mais videozinho pra ver. Esse daí é um bom vídeo de motivação pra jogar, hein? Um bom vídeo.